Olá, boa noite. Hoje no Jornal da UFO nós vamos falar sobre transtorno bipolar, que não pode ser confundido com uma simples alteração no humor. Você vai saber mais sobre esse transtorno considerado grave, as principais características, consequências e tratamento. O Jornal da UFO começa agora. Para iniciar a nossa discussão, entenda um pouco mais sobre transtorno bipolar. E vale lembrar que muita gente usa esse termo sem saber o que ele realmente significa. Veja na reportagem. Acordar mais quieto em um dia, mais animado no outro. Em uma ocasião, a tristeza. Em outra, impaciência. É comum a gente ter mudanças de humor no cotidiano, por causa dos diferentes momentos da nossa vida. Mas essas alterações não podem ser confundidas com algo mais grave, o transtorno de humor bipolar. Este psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da UFO explica que existem diferenças claras entre as duas coisas. A pessoa diagnosticada com a doença possui dois polos de humor: a depressão, em que fica triste por vários dias, desanimado e perde o apetite, e a hipomania ou mania, um estado de euforia e irritação intensa, que a pessoa fica bastante agitada. O nosso humor ele varia normalmente, de acordo com os fatos que vão acontecendo no dia a dia, né? Então, se você passa por situações difíceis ou tem um dia que está mais reflexivo, você pode estar mais para baixo, mais desanimado. E um dia que você tem coisas mais excitantes, você está mais agitado, mais inquieto, né? O que diferencia é que são estados fixos de humor. A pessoa fica dias muito desanimada no polo da depressão, muito negativista, às vezes até com pensamento de morte, e o outro quadro é um estado de euforia, ele é fixo naquele polo da agitação. A pessoa não para hora nenhuma de ficar agitado, não é só alguns momentos, alguns minutos, é o tempo inteiro durante dias desse jeito. Então a diferença é essa. De acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente 2 milhões de brasileiros apresentam transtornos bipolares, desde formas mais leves até as mais graves. De acordo com o psiquiatra, é preciso ter cuidado com a banalização e o estigma em torno da doença. Da mesma forma que aconteceu durante anos com a esquizofrenia, né, que as pessoas usaram, banalizaram o termo, usando o termo loucura, ou doidura, ou doido, né, com os pacientes que são psicóticos. Atualmente, com o transtorno de humor bipolar, as pessoas têm, em qualquer situação em que a pessoa mude de ideia ou que ela apresente alguma instabilidade, as pessoas usam esse termo, você é bipolar, com esse significado, o que cria um estigma que desfavorece muito a busca de ajuda, que desfavorece muito a inserção dos pacientes com transtorno bipolar de volta na sociedade, a vida normal. Então, o que a gente tem que entender é que é uma doença que tem tratamento, é uma doença que tem consequências, ela não é um simples capricho da pessoa. Muito bem, para a gente tentar decifrar o que vem a ser o tal transtorno bipolar, nós vamos conversar com a Gabriela Scalia, psiquiatra formada pela UFO, e com a Gisele de Paiva, psicólogo, comestrando pela UFO também. Gisele, muito boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, Arnei. Você também, Gabriela, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Gabriela, vamos começar com a pergunta de um telespectador, o Igor Rodrigues. Ele pergunta: como diferenciar bipolaridade com oscilação de humor? Se uma pessoa comum pode discernir a diferença ou se tem que ser um especialista? Ótima pergunta, Igor. O transtorno bipolar é um transtorno do humor, uma doença, né, que afeta aí, como a própria reportagem já mostrou, mas quase aí 1%, de maneira geral, dizendo, da população. Oscilações de humor, como o Dr. Luiz Carlos já nos disse, são naturais durante a vida, dependendo do contexto que você está vivendo. E todos nós, todo ser humano,
tem oscilações naturais do humor frente a algo reativo normal. Então, se faleceu alguém na sua família e naquela semana você ficou triste, desanimado, não dormiu bem, está afundado em dívidas, aquela semana você vai ter que pagar, não tem dinheiro, né? Não tá agitado, a cabeça agitada, né? Tá eufórico para chegar um grande dia de uma avaliação, de um vestibular. Bom, são situações do cotidiano que normalmente se espera uma alteração do humor que pode oscilar tanto para cima quanto para baixo, obviamente dependendo do estímulo. A doença em si, você vai ter oscilações e prejuízos muito grandes em diversos contextos da sua vida. No contexto laboral, social, só para a gente ter uma ideia. Né? O simples bom ou mau humor. Exato, tem critérios bem definidos para isso, de acordo com o nosso DSM-5, que é o manual de diagnóstico que a gente utiliza. Bom, só para ter uma ideia do que eu estou dizendo, eu tive uma paciente que entrou num estado de euforia extrema e que saiu de casa com filhos, marido, etc. Saiu de casa com desejo sexual às vezes extremamente exacerbado, aumentado, teve várias relações sexuais, passou mais de 7 dias sem dormir pelo excesso de energia que ela sentia, né, naquele ponto, e detalhe, sem crítica alguma do que estava acontecendo, a ponto, né, da família procurar ajuda médica e falar assim, ela não está no seu estado são. Né? Então é algo que extrapola do seu padrão, mas de uma maneira... Bom, e aí nós ainda não entramos nisso, mas existe um espectro, né, bipolar, tipos diferentes de manifestações da doença, com casos mais graves como esse que eu estou citando e casos também com prejuízos menores, né, que aí você precisa, mas em qualquer situação, Orley, definitivamente você precisa de um especialista para dar o diagnóstico. Gisele, o transtorno bipolar, ele pode estar relacionado a outras patologias, a outras doenças? O transtorno bipolar, ele pode vir junto, sim, com outras doenças, com outros transtornos. Pode vir junto de uma ansiedade generalizada, pode vir junto de algumas fobias, pode vir junto com algumas doenças, com outras doenças mentais. Então, pode sim estar relacionado, ter uma relação, andar junto com outras doenças, sim, Orley. Inclusive, Orley, em relação a isso que a Gisele está dizendo, nós sabemos hoje que 3/4 dos pacientes dentro do espectro bipolar vão ter outro transtorno associado. Sim. 3/4, quer dizer... Isso é fatal, vai ter. Vai Fatal. ter, né? Mais de 70%, quer dizer, uma minoria não vai ter outro transtorno associado. A exceção é não ter algo associado ao transtorno bipolar. Por isso que procurar um profissional para poder diagnosticar e poder, então, verificar se há outras doenças junto, para poder, então, dar um tratamento mais adequado, tanto medicamentoso como com a psicoterapia. Tem uma causa definida para o transtorno bipolar? Ou ele surge assim do... Não, ele não surge do nada. Tem uma causa definida, sim. Ficou comprovado que é uma doença genética. Ah, legal. Então, você pode herdar essa doença, não necessariamente dos seus parentes próximos, como pai ou mãe, mas como outros parentes, né, de gerações anteriores, que teve algum caso na família de depressão ou de bipolaridade, você também pode correr o risco de vir a ter. É interessante, né, Gisele, pensar nisso, porque hoje se tem um medo tão grande das doenças cardiovasculares, com essa herança genética. Meu pai era hipertenso, minha mãe é hipertensa, teve infarto, Sim. AVC. A herança genética do transtorno bipolar, mesmo comparado com outras doenças, né, de maneira geral, ela tem uma herança muito maior, de 85% a 90% de herdabilidade genética em relação
com estudos feitos, por exemplo, com gêmeos monozigóticos, inclusive que viveram em ambientes diferentes, mostrando que se um deles manifesta o transtorno bipolar, o outro de 85% a 90% de chances de ter, em comparação, por exemplo, à prevalência da população, que é de 1%. Então, para a gente ter noção do poder da genética nesse sentido, do impacto da doença. Sim. Fora os outros fatores não genéticos que estimulam também. Sim. A gente pode dizer que é uma doença anunciada, vamos dizer assim? A criança nasce já, o pai é bipolar, os pais são bipolares? Bom, ou não? Não. Não é por aí, né? Não é por aí. Vai depender mesmo de como, se vai ter algum fator na vida dessa pessoa que vai desencadear essa deficiência genética, vamos dizer assim, né? Então, não só, igual a Gabriela estava falando, da questão da genética, vem também outros fatores, né? Então, a pessoa já tem essa predisponibilidade, vamos dizer, essa vulnerabilidade biológica, né? E aí ela está num ambiente que é um ambiente estressor, ou está passando por alguma dificuldade, perca de emprego, dificuldade financeira, o divórcio, e isso pode então ser um elemento desencadeador da doença. Depois que desencadeou a doença, se ela continua nesses comportamentos e nesse ambiente estressante, isso pode gerar novos episódios, novas crises para a pessoa. Pode ser perigoso o transtorno bipolar? É uma doença... Para a própria pessoa e para os outros? Sim, extremamente grave. Nós vamos colocar dessa forma porque a pessoa coloca numa situação de risco iminente. Só para a gente ter uma noção, o paciente que tem transtorno bipolar, ele tem 20 a 30 vezes mais chances de cometer o suicídio do que a população em geral. Não somente isso, mas eu citei aqui um caso de uma paciente que se colocou num comportamento sexual de risco, né? Colocando inclusive a própria identidade dela, né? Frente à família, frente à sociedade. Pacientes que tomam comportamentos que entram em estado de mania ou de euforia ou em estados depressivos e que fazem abuso de substâncias, mantém um padrão então de heteroagressividade sob efeito de substâncias, de drogas, álcool de maneira geral, e que às vezes, se estivesse no estado de eutimia ou de equilíbrio desse humor, de estabilidade desse humor, não se colocaria em situações iminentes de risco, nem para ele mesmo e nem para o outro que está do lado dele. Né? Então, uma doença grave, não só por isso. Existem outras questões que a gente considera também para considerar uma doença grave. Quais? É uma doença que tem uma evolução, se não tratada ou mal tratada, de péssimo prognóstico. Nós temos hoje dados que mostram transtornos cognitivos, né? A inteligência, a memória, as faculdades mentais de maneira geral ficam alteradas no paciente que não recebe tratamento de maneira adequada. Podendo evoluir inclusive para quadros demenciais. Se não bem tratado, né, pode evoluir para uma síndrome demencial que vai ter a repercussão que a gente conhece de um transtorno cognitivo maior, né, alterando a autonomia dessa pessoa, tendo um impacto, por exemplo, no fator laboral, ele vai ser afastado do trabalho por não ter condições, inclusive transtorno bipolar, os transtornos mentais de maneira geral, tem um impacto muito grande nos afastamentos laborais de maneira geral. Bom, a gente volta já com a nossa conversa. Nós vamos ver agora como fica o tempo em algumas cidades de Minas. Em Uberlândia, a terça-feira tem temperaturas mais baixas e o sol aparece entre nuvens, com mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em Monte Carmelo, o sol aparece menos, deixando o dia mais nublado. As temperaturas vão de 10 a 28 graus. Também fica parcialmente nublada a cidade de Patos de Minas, mínima de 12 e máxima de 22 graus.
O dia parece mais ensolarado em Ituiutaba. A mínima é de 14 e a máxima pode chegar a 29 graus. Uberaba tem temperaturas mais baixas e céu nublado. Faz no máximo 29 graus na quarta-feira. A mínima é de 12 graus. Nós vamos para um rápido intervalo. Envie suas dúvidas para o nosso WhatsApp 99639-7880. Estamos de volta quando conversamos com a psiquiatra Gabriela Scalia e a psicóloga Gisele de Paiva sobre transtorno bipolar. Gisele, não é uma doença fácil de tratar, né? Não é uma doença fácil e a pessoa que recebe esse diagnóstico, ela é muito resistente a ele. Não admite. Não admite que, por exemplo, vai precisar tomar um medicamento pelo resto da vida, que vai precisar monitorar o seu humor, observar o seu humor pelo resto da vida, né, para que ela possa ter tem uma boa notícia. É possível ter uma boa qualidade de vida quando a pessoa, então, admite, né, que possui a doença, e aí pode ser dado para ela um tratamento adequado, aonde ela vai conseguir observar quando surgir os episódios, tanto de mania e depressão, e poder recorrer ao psiquiatra numa emergência, né, então, e poder acompanhar o seu quadro evolutivo numa melhora, né? Então, é muito bom quando a pessoa aceita. É um termo meio banalizado, né, o Gabriela? Porque às vezes o cara é meio chato, o cara, ele muda de humor da manhã para a tarde, esse cara é bipolar. Exato. Não é por aí não, né? Não. É um desafio para o psiquiatra descobrir se é bipolar mesmo? Sim, o diagnóstico, às vezes, ele não é dado numa única consulta, por exemplo, Ornei. É longitudinal, às vezes nós temos que acompanhar esse paciente durante um tempo, principalmente quando a primeira manifestação vem como um episódio depressivo. Porque nós temos aí que ter a diferenciação de uma depressão unipolar para uma depressão bipolar. E às vezes, inicialmente, o paciente não tendo quadros de mania ou de hipomania durante a vida, né, esses quadros de euforia, não tem como você inicialmente saber. Existem indícios sim, que aí cabe ao psiquiatra, tem esses critérios que você vai conseguir definir como sendo mais condizente de um quadro bipolar ou de um quadro unipolar. E a própria evolução do tratamento... Unipolar, para o nosso telespectador entender, é quando a pessoa mantém só um tipo de humor, vamos dizer assim. E para ser mais exata, para quando o paciente só tem depressão, certo? Ele não tem os dois polos do humor, que seria a mania ou hipomania e a depressão. Se o paciente só tem depressão, se o polo patológico é somente para baixo, vamos dizer assim, no humor, aí é a depressão unipolar. Ele não tem esse quadro para o polo da euforia, ele não vai se enquadrar. Porque nós falamos de tipo 1, tipo 2, de transtorno bipolar, mas hoje se fala em mais de 6 tipos do espectro bipolar. Então, assim, é uma discussão, inclusive, para um congresso inteiro, para falar sobre cada um desses subtipos que a gente considera. Mas é importante saber o seguinte, que mesmo que a pessoa não esteja dentro, enquadrada do tipo 1 ou do tipo 2 de uma maneira clássica, e se ela estiver dentro do espectro,
ela vai precisar de um tratamento diferenciado. Mesmo que esteja deprimida, o tratamento é totalmente diferente daquele que só tem depressão unipolar. Por isso que a dificuldade talvez seja essa, né, de fazer essa diferenciação diagnóstica para você estipular um tratamento adequado. Gisele, pela conversa nossa aqui, pelas explicações de vocês, dá para a gente ver que normalmente é uma pessoa de dificílima convivência, o bipolar. Aí entra o caso da família, dos amigos ajudarem e entenderem aquilo, isso ajuda? Ajuda muito. Quando o paciente consegue Porque um apoio... Desculpa, só para completar a minha pergunta. Porque tem determinados tipos bipolares que não são aceitos no meio social. Nem aceita para uma visita, para uma mesa de bar, aquela coisa. Não, esse cara aí é bipolar, é maluco. Então, esse tipo de ajuda, vamos dizer, da família, dos amigos, pode ajudar numa... Muito boa a sua pergunta, porque é de extrema importância. É fundamental o apoio familiar, o apoio social, né? Porque, inclusive, os conflitos familiares são estressores que levam a desencadear novas crises. Então, se o paciente ele tem um familiar que é muito crítico, ou que é muito hostil, ou que tem comportamentos provocativos, né, pode ajudar a pessoa a desencadear um episódio de crise. Acirra, né, a doença. Isso. Então, é muito importante quando o paciente tem total clareza do que ocorre com ele, para que ele possa então comunicar à sua família e aos seus amigos o que acontece com ele. Porque senão a família e os amigos vão ficar naquela fantasia de que aquela pessoa ela é irritada, aquela pessoa é agressiva, é o chato, ou então se ela está no momento baixo, aquela pessoa é pessimista, aquela pessoa é preguiçosa. Então quando o paciente tem a condição de comunicar para o seu familiar, né, compreender o que ocorre com ele, que não é uma opção, não é uma escolha, não é porque a opção ele ficou dormindo a semana inteira e não quis trabalhar. Não é opção de comportamento que escolheu ser agressivo com aquela pessoa e poderia ter evitado. Não, é algo químico, é algo biológico que ocorre dentro da pessoa. É bom muita gente entender esse tipo de coisa. Sim. Ô, Gabriela, a bipolaridade, ela atinge também criança? Sim, e são quadros, inclusive, muito graves, tá, Orley? Assim, por sorte ou não, que seja uma questão evolutiva, né? A prevalência na criança é muito menor. Mas quando se tem quadros deflagrados como bipolares na infância, nós temos situações que a maioria dos casos, às vezes, nós precisamos de internação para essa criança. E então, você vai cuidar da criança, mas você vai cuidar da família como um todo, porque a família adoece junto. Sim. Né? Porque às vezes tem situações graves, né, de crianças que entram em estados de mania, de grandiosidade, e tem comportamentos, assim, como já tive uma situação da criança que pôs fogo numa casa, numa situação de euforia, quer dizer, são quadros gravíssimos e que têm que ser acompanhados e que, inclusive, esse acompanhamento tem que ser muito próximo para você evitar que ela caia, que essa criança caia, tanto no polo da euforia quanto no polo depressivo, porque você tem suicídios em crianças também, e isso é muito grave, e é um cuidado que a gente tem que ter. Tem medicação, Gisele? Sim, tem medicação, são estabilizadores de humor. Paliativo ou cura? São paliativos. Controle. Controle. Né? Exatamente. A medicação, como transtorno bipolar, tem que ser considerado como uma doença crônica. Então, assim como o hipertenso tem que tomar um antihipertensivo todos os dias, né? O diabético tem que tomar o hipoglicemiante oral, ou insulina, que seja, todos os dias e provavelmente para o resto da vida, o transtorno bipolar tem que ser encarado como uma doença crônica e tem controle, sim. De uma maneira bem tratada, usando estabilizadores de humor, em alguns casos antidepressivos associados, a gente usa antipsicóticos atípicos também, são outras classes de medicação que vão garantir maior tempo de estabilidade, porque quanto mais
episódios depressivos ou episódios de mania esse paciente tem, maior instabilidade ele vai ter na vida dele, maior evolução para um quadro demencial, maiores perdas no trabalho, etc., prejuízos incontáveis para a vida dele. Né? Como é que fica hoje, Gisele? É uma pergunta meio difícil, mas vamos ver. Como é que fica a inserção desse pessoal no meio social, na sociedade? Olha, O Ministério da Saúde diz que já são 2 milhões de pessoas. São muitas pessoas, É né? muita gente. Bom, quando a pessoa ela decide então ingressar no tratamento, para que tenha essa manutenção a longo prazo, como a Gabriela disse, por isso que é importante a psicoterapia individual para essa pessoa. Porque a psicoterapia vai ajudar a pessoa a criar estratégias de controle do seu humor, né? Estratégia de lidar com as suas emoções, para que ela possa então ser inserida na sociedade, ter um bom rendimento no trabalho, ter uma boa relação amorosa e íntima, ter uma boa relação familiar e social. A psicoterapia, ela vai ajudar a pessoa então com seus conflitos internos, para que ela possa saber lidar com os seus conflitos externos. Então, é de fundamental importância quando a pessoa começa a se conectar com ela mesma e consegue também separar o que é ela, a essência dela, a personalidade dela e o que são os transtornos do humor, as oscilações de humor. E com isso ela pode, então, conseguir evitar situações que vão desencadear a doença, que vão desencadear as crises, né? Corrigindo. Então ela consegue entender, por exemplo, um caso, num relacionamento amoroso, uma paciente percebeu que quando ela se sentia rejeitada pelo namorado, ela tinha crises de humor, oscilações de humor. A sensação de rejeição com o namorado é algo pessoal, algo que a pessoa com qualquer situação pode passar. Só que aí essa situação estressante, por ela ter uma vulnerabilidade biológica, desencadeava crises. Quando ela então percebe isso, ela pode lidar com isso e confrontar isso com o namorado dela, ela pode então evitar situações que levem ela a ter crises. E aí a psicoterapia então é fundamental. Como é que você vê isso, Gabriela? Essa situação? A psicoterapia, ela é essencial. Hoje os estudos mostram que a maior eficácia no tratamento é o tratamento medicamentoso associado à psicoterapia e o que a gente chama de psicoeducação também, porque existem protocolos formais com sessões de psicoeducação com o paciente e com a família. Porque existe um pródromo. O pródromo seria o período que antecede a crise. Sim. E sinais que ele demonstra que pode estar entrando tanto em episódio maníaco ou episódio depressivo. Quando o paciente ele compreende esse pródromo, o próprio familiar, existem intervenções precoces que podem ser feitas que evitam assim a manifestação de qualquer um desses polos. Isso é muito importante porque ajuda também no controle, né? O autoconhecimento com a psicoterapia, etc., vai facilitar a estabilidade maior desse paciente, inclusive fazendo com que ele possa se manter no trabalho, se manter dentro de um ambiente familiar, de uma relação conjugal, que seja o que ele deseja. E de fato que ele entenda o que ele deseja de verdade, né? E que exerça um autocontrole ajuda? Ele consegue fazer isso? Com essas ferramentas, você aumenta a potencialidade dele de exercer esse autocontrole, né? Agora, não adianta, depois que ele está em mania, você falar assim, olha, vamos reduzir a energia, vamos dormir. Ele não consegue. Para com isso. Você está depressivo, levanta da cama, vai fazer alguma coisa. Aí não adianta. É igual para quem está com dengue, na cama, tomando soro, fala assim, ó, vamos lá, um pouquinho de força de vontade, vamos levantar que vai dar tudo certo. E não é assim, né? Bom, a gente volta já já. Antes da gente encerrar, nós vamos ver o que tem de evento na UFO nesta semana. O nosso colega Eloir traz os detalhes.
Olá pessoal, fique por dentro das atividades dessa semana na UFO. Vamos aprender Guarani? Este é o título e o convite feito para o curso de inverno que é promovido pelo Museu do Índio da UFO. O curso começou hoje e vai até o dia 27 de julho. O objetivo é oferecer noções básicas de conhecimento da língua Guarani. O link do formulário para inscrição você encontra lá no site de eventos da UFO. É gratuito e as vagas são limitadas. No sábado, dia 28, tem o segundo seminário comemorativo pelo Dia Mundial dos Surdos Cegos. O objetivo é estimular a consciência do potencial das pessoas com surdo-cegueira e as lutas por acessibilidade e espaço nas diversas áreas sociais. A programação tem palestras, mesas de debates, exposição de atividades da área da surdez, cegueira e surdo-cegueira e oficina de Libras Tátil. Quem participar recebe certificado. Essa é a programação da semana. Até o próximo Eventos UFO. Gabriela, Gisele, foi um prazer muito grande. Obrigada. A gente sabe que o tema Prazer é foi nosso. empolgante, daria para a gente discutir muito ainda, mas o tempo, infelizmente, não dá. Muito obrigado pela Obrigada presença a de você, vocês. Boa Obrigada. noite. Uma ótima noite para vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Você deve conhecer algum youtuber famoso, certo? Amanhã nós vamos falar de universo dos chamados influenciadores digitais. Vai ter reflexão sobre as mudanças causadas pelo mundo virtual. Lembrando que temos o WhatsApp. Participe com a gente. 996397880. Uma ótima noite e até lá.